As mãos dela eram um mapa de cuidado de uma vida que ainda não havia sido arranhada pela brutalidade do mundo. Unhas perfeitamente lixadas, pele macia, os dedos delgados de uma pianista ou de uma pintora, de alguém que criava beleza em vez de destruí-la. Eram mãos que acalmavam febres, que preparavam refeições, que ajustavam a gola da camisa dele antes de um encontro importante. Eram as mãos que, por toda a vida dele, haviam sido sinônimo de segurança, de um porto seguro incondicional. Agora, nesse beco fétido que cheirava a lixo úmido e desespero, essas mesmas mãos estavam prestes a se tornar um túmulo para a inocência dela. Ele surgiu da escuridão como uma aparição, o irmão mais novo, o garoto que ela havia criado quase como um filho. O rosto dele era uma máscara de pânico primitivo, os olhos arregalados de quem viu o abismo e está tentando desesperadamente não cair. Sujeira, sangue e algo mais escuro manchavam sua pele e suas roupas. Ele não precisava dizer nada. O som de sirenes distantes cantava a canção de ninar do seu desastre. Com um movimento espasmódico e animalesco, ele empurrou o objeto para ela. Frio, pesado, terrivelmente real, uma arma. Não era uma abstração, não era algo visto em um filme. Era uma peça de metal que carregava o peso de uma vida interrompida e agora repousava, profana, na palma das mãos limpas dela. Ela olhou para o rosto dele, buscando um vestígio do menino que colecionava figurinhas, do adolescente que ela ajudava com o dever de casa, do homem que ela amava mais do que a si mesma. Encontrou apenas o terror de um covarde. Um terror que pedia, que implorava sem palavras, para que ela se tornasse o escudo dele mais uma vez, a última e derradeira vez. Seu olhar desceu para a arma, uma nódoa de violência em sua existência pacata. A fuligem da pólvora já manchava sua pele, um batismo de culpa que não era sua. O cheiro acre de metal e morte subiu até suas narinas, o perfume do fim de sua vida como a conhecia. Lentamente, com uma solenidade de quem aceita um martírio, seus dedos se fecharam ao redor do cabo da arma. Cada milímetro de movimento era uma escolha deliberada, um passo consciente em direção à própria destruição para garantir a salvação dele. O calor residual do cano, a pegada firme, a textura áspera do metal. Ela sentiu o pecado dele vazar para dentro dela, uma transfusão de escuridão. Em seu rosto, uma expressão de sacrifício puro, a resignação de um anjo que concorda em ter as asas arrancadas. No rosto dele, o alívio. Um alívio abjeto, nauseante, o alívio de quem joga o companheiro aos lobos para salvar a própria pele. Naquele instante, ele não a viu como irmã. Ele a viu como uma saída, e ela, vendo aquilo, aceitou seu destino. O vidro da sala de visitas era espesso, sujo de impressões digitais e da gordura de incontáveis despedidas dolorosas. Era uma barreira física que simbolizava o abismo que agora o separava. Do seu lado, o mundo era cinza, o ar pesado com o cheiro de desinfetante e arrependimento. Do lado dele, o mundo continuava em Technicolor. Ela tentou sorrir, um esforço muscular que pareceu deslocar algo dentro de sua alma. O sorriso era para ele um sinal de que ela ainda estava ali, que o pilar de sua vida ainda se mantinha de pé, mesmo que rachado e prestes a ruir. Ele estava lá, seu irmão, com o rosto mais cheio, o cabelo bem cortado, vestindo roupas que não eram um uniforme penitenciário. Ao seu lado, colada a ele como se fossem uma única entidade, estava a noiva dele, a melhor amiga dela, a mulher a quem ela havia confiado seus segredos mais profundos, suas esperanças mais frágeis. Elas haviam planejado casamentos duplos quando eram adolescentes, sonhando com uma felicidade compartilhada. Agora, a felicidade era singular e estava do outro lado do vidro. Com um gesto teatral, a noiva levantou a mão esquerda, estendendo-a para o irmão. A luz fraca da sala de visitas incidiu sobre algo novo, algo que ofuscava a sordidez do ambiente. Um anel de noivado. Uma pedra grande, brilhante, agressivamente feliz. O anel estava no dedo anelar dela. O mesmo dedo onde, até pouco tempo atrás, repousava um anel de prata delicado, um presente de aniversário que a irmã lhe dera anos antes, um símbolo da amizade que ela pensava ser eterna. O anel de prata se fora substituído, descartado, assim como a amizade. Assim como ela, eles se olharam, o casal, com uma cumplicidade que a excluía por completo. Ele beijou os nós dos dedos dela, um gesto de adoração. Ela riu, um som cristalino que não conseguiu atravessar o vidro, mas cuja imagem era uma punhalada no peito da irmã. Eles não olharam para ela naquele momento. Estavam imersos em seu próprio universo de felicidade, um universo construído sobre as ruínas da vida dela. Não era que não percebessem a dor dela. Era que a dor dela havia se tornado irrelevante, uma nota de rodapé inconveniente na magnífica história de amor deles. O sorriso no rosto da irmã congelou, depois se desfez, caindo em pedaços como vidro quebrado. Ela assistia, invisível, ao funeral de tudo em que um dia acreditara. O tempo na prisão não passava, ele apodrecia. Para ele lá fora, o tempo voava tecido com momentos de ouro. A realidade se partiu em duas e a montagem era um exercício de tortura cinematográfica, uma comparação brutal entre o paraíso e o inferno. Corta para um altar coberto de lírios brancos. Ele em um terno impecável, a noiva um sonho em seda e renda.
Um padre falava sobre união sagrada, sobre lealdade e sacrifício. Do outro lado do mundo, o som de seus votos, o sim que selava o futuro deles, ecoava como uma blasfêmia. Corta para uma cela de confinamento solitário, tão pequena que era possível tocar ambas as paredes ao mesmo tempo. A única luz vinha de uma fresta no teto. Nela, a irmã, com o rosto desfigurado pelo choro e pela raiva, gritava. Gritava contra as paredes de concreto, contra o silêncio, contra a injustiça que a devorava viva. Gritava até sua garganta sangrar, até sua voz se tornar um sussurro rouco e animalesco, um som que não era mais humano. Ela gritava o nome dele e o nome dela, mas os sons morriam no concreto impiedoso. Corta para um salão de festas luxuoso, banhado por uma luz quente e dourada. Centenas de convidados aplaudindo enquanto os noivos iniciavam sua primeira dança. A música era lenta, romântica. Ele a segurava pela cintura, sussurrando algo em seu ouvido que a fazia sorrir. Eles giravam graciosamente, o centro de um universo de alegria e celebração. Eram a imagem perfeita da felicidade, um quadro vivo de um sonho realizado. Corta para o pátio da prisão sob a luz fria e azulada dos holofotes. A irmã no chão, encolhida em posição fetal. Botas chutando suas costelas, seus rins, seu rosto, mãos puxando seu cabelo. O som era de carne batendo em carne, de grunhidos de esforço e dor. Outras detentas, rostos endurecidos pela crueldade do sistema, a puniam por uma ofensa que ela não entendia, ou talvez apenas por ser vulnerável. O gosto de sangue e terra enchia sua boca. Cada chute, cada golpe era um eco distante dos aplausos no salão de festas dele. A felicidade dele era paga, centavo por centavo, com a dor dela. 10 anos, uma década inteira. Tempo suficiente para um império ruir, para uma criança se tornar um adolescente, para um amor se transformar em pó. Para ela foram 3.650 dias de contagem regressiva, de comida insossa, de violência casual e de uma solidão que corroía a alma. O dia da sua libertação não foi de festa. O sol parecia agressivo demais, o som dos carros ensurdecedor. O mundo havia continuado a girar sem ela e agora cuspia para fora, uma estranha em sua própria vida. Ela parecia 20 anos mais velha. Havia um vazio em seu olhar que nada poderia preencher, as marcas invisíveis de um trauma que se tornara parte de sua estrutura celular. Caminhou quase como um autômato pelas ruas que mal reconhecia, até chegar à antiga casa da família. A casa que seus pais haviam deixado para os dois. A casa onde ela remendou seus joelhos ralados e o consolou de seus medos noturnos. A pintura era nova, um bege insosso. Havia um balanço de criança no jardim da frente. Uma hesitação a paralisou antes que pudesse bater na porta. Algo a levou para a lateral da casa, para a janela da cozinha, e foi ali que ela viu. A cena era tão perfeita, tão domesticamente idílica, que parecia tirada de um comercial de margarina. Seu irmão, sentado à mesa, alimentava um bebê em uma cadeira alta. O menino, que devia ter pouco mais de 1 ano, ria enquanto o pai fazia caretas e sons de avião com a colher. Atrás dele, sua esposa, a ex-noiva, a ex-melhor amiga dela, aproximou-se e o beijou suavemente no ombro. Ele se virou e sorriu para ela, um sorriso de pura e inalterada felicidade. Ela devolveu o sorriso, colocando a mão sobre a dele. Era uma trindade perfeita. Pai, mãe e filho. Um pequeno reino de amor e contentamento, construído sobre a terra arrasada da vida dela. Cada risada do bebê era um prego em seu caixão. Cada gesto de carinho entre o casal era sal em suas feridas abertas. Ela era o fantasma do lado de fora da festa, olhando para a vida que deveria ter sido sua, a felicidade que ela mesma havia financiado com sua liberdade, sua juventude e sua alma. Ela não sabia quanto tempo ficou ali paralisada até que a força voltou às suas pernas. Deu a volta e bateu na porta. O som foi mais forte do que ela pretendia. Segundos depois, a porta se abriu. Ele estava ali segurando o filho no colo. O menino olhou para ela com a curiosidade inocente das crianças. Por um instante, o rosto do irmão se contorceu em algo que poderia ser choque, ou talvez apenas irritação por ter sua paz interrompida. Não houve um abraço, não houve lágrimas de reencontro. Apenas um silêncio pesado, carregado com o peso de 10 anos de mentiras e traição. Ela o olhou nos olhos, buscando qualquer faísca de remorso, qualquer sinal de que a alma dele não estava completamente morta. Não encontrou nada. As palavras saíram de sua boca como pedras desprovidas de emoção. Ela apenas disse que havia perdido 10 anos. Não era uma acusação, era um fato. A constatação simples e devastadora do custo de sua lealdade. Ele a olhou de cima a baixo, notando as roupas gastas doadas pela prisão, o cabelo sem vida, o olhar assombrado. Um brilho de desprezo passou por seus olhos. Ele ajustou o filho em seu braço, usando a criança como um escudo, como o troféu de sua vitória. Sua resposta veio, fria e precisa como a lâmina de um bisturi. Ele disse que, em troca, ele havia ganhado uma família.
E então a frase que finalmente a quebrou, a frase que redefiniu o conceito de ingratidão. Ele disse que eles estavam quites, como se a vida dela fosse um item em um balanço contábil, uma dívida que agora estava paga. Ele via o sacrifício dela não como um presente, mas como uma transação comercial que havia lhe rendido um lucro excelente. Ele fechou a porta na cara dela. O clique da fechadura foi o som mais alto que ela já ouvira. A noite caiu, mas ela não se moveu. Ficou na calçada enquanto as luzes da casa se acendiam, projetando sombras quentes e familiares lá dentro. O mundo dela era a escuridão do lado de fora. O cheiro de grama recém-cortada e de comida caseira flutuava no ar, um tormento para seus sentidos. Ao lado da casa, perto da rua, havia latas de lixo esperando pela coleta da manhã seguinte. Uma delas estava transbordando. Algo chamou sua atenção. Era uma caixa de papelão velha molhada pelo orvalho da noite. Dentro, um amontoado de coisas que ela reconheceu como suas. Livros antigos, alguns bibelôs, resquícios de sua vida pré-prisão que ele evidentemente não quisera manter dentro de casa, contaminando seu novo santuário. No topo da pilha, uma foto. Eram ela e a amiga sorrindo, abraçadas, em um tempo em que a traição era uma palavra que não existia no vocabulário delas. A foto estava rasgada ao meio, bem no centro do abraço. Ao lado da caixa, jogado sobre outros sacos de lixo como um trapo imundo, estava o uniforme da prisão que ela havia tirado horas antes. A roupa que simbolizava sua provação, seu sacrifício, seu tempo no inferno. Descartada, tratada como o lixo que ele, em sua mente, acreditava que ela havia se tornado. Ele não apenas a havia apagado de sua vida, ele estava ativamente jogando fora as evidências de sua existência. Horas mais tarde, a casa estava silenciosa, mergulhada na escuridão da madrugada. As luzes estavam apagadas, a família feliz dormia. No quarto principal, a respiração dele era profunda e regular, o sono de um homem com a consciência tranquila. Ao seu lado, sua esposa dormia o mesmo sono pacífico. Estavam seguros em seu ninho, protegidos pelas paredes da casa que o sacrifício dela havia comprado. A câmera, que estava em um close-up extremo no rosto adormecido e sereno do irmão, começa a se afastar, lenta, quase imperceptivelmente. A cada centímetro que se afasta, uma nova verdade é revelada. O quarto, a cama, a esposa ao lado, e então, parada ao pé da cama, uma silhueta escura contra a luz fraca da lua que entra pela janela. É ela, a irmã. Ela está dentro da casa. Silenciosa como um espectro, imóvel como uma estátua de vingança. Ela não segura uma arma, ela não segura uma faca. Ela não segura nada. Suas mãos, as mesmas mãos que um dia foram limpas e cuidadas, as mesmas mãos que aceitaram a arma dele para salvá-lo, estão vazias. Elas pendem ao lado de seu corpo e tremem. Um tremor leve, quase invisível, mas carregado com a energia sísmica de 10 anos de raiva contida, de dor não processada, de uma injustiça tão colossal que desafia a própria existência de um universo moral. O fato de suas mãos estarem vazias é infinitamente mais aterrorizante do que qualquer arma, porque uma arma tem um propósito finito. Mãos vazias e uma alma destruída têm possibilidades ilimitadas. Ela apenas observa e espera. O terror não está no que ela fará a seguir. O terror está no que eles fizeram com ela.